gentileza, abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 25. Nós estamos já há algumas semanas pensando no céu, pensando na volta de Jesus. E o nosso coração tem estado alegre por conta disso. Muito obrigado pela vida de cada um de vocês aqui hoje. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindos, muito bem-vindos. Mateus 25. Os 13, pode colocar. Mateus 25, de 1 a 13. Mateus 25, de 1 a 13. Eu vou ler bem devagarzinho, tá bom? Então, o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, quando chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Esse é um texto para se ler e se dizer: misericórdia. Misericórdia, Senhor. Misericórdia, Senhor. Vamos orar? Querido Deus, tem misericórdia de nós. Filho de Davi, tem compaixão de nós. Tememos e trememos diante deste texto, porque não sabemos onde nós estamos e tememos e suplicamos que a Tua graça se estenda sobre este lugar, sobre os que estão aqui e sobre aqueles que participam do mesmo culto através da internet. Que o Teu Espírito, que sonda mentes e corações, nos faça compreender quem nós somos nesse texto e o que precisamos fazer para observar os sinais do Senhor. É a minha oração junto com os meus irmãos agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Muito obrigado. Aqui o Senhor fala de algo muito comum para ilustrar a sua volta. Ele é muito joia, Jesus é muito joia, porque ele parte do conhecido para explicar o desconhecido. Ele parte do que eu sei
para me explicar o que eu não sei acerca do reino. Ele usa coisas comuns como moeda, semente, como o mar, como um campo, coisas que eu sei o que é. E ele me fala de coisas que eu não sei. Extraordinário. Aqui ele usa um casamento. Quem é que não sabe o que é casamento? Todas as gerações, em todas as épocas, sabe o que é casamento? Então ele parte de algo que todos sabemos para nos advertir e nos falar sobre o seu retorno, sobre a sua vinda, sobre a sua volta. Algo que todos conhecem, que todos sabem e que todos participaram. Não tem ninguém em toda a face da terra, chamado ser humano, que não sabe o que é casamento ou que não tenha nascido de um casamento. Não existe. Nasceu de um casamento entre um homem e uma mulher. Não tem outra alternativa. Então todo mundo sabe o que é casamento. Pode ser das formas estranhas e diferentes, mas é casamento. É interessante isso. Então ele quer que todos entendam a volta. Ele não fala de um sinal que só os europeus entendem, que só os sul-americanos entendem. Não. Ele está falando de algo que todas as gerações, em todos os tempos, sabem, porque ele quer que todos nós vigiemos acerca da sua volta, acerca do que ele fala aqui nesse casamento. Porque aqui ele fala de basicamente 3 tempos. Ele fala de 3 fases, de 3 momentos, do aqui e o agora, do dia em que ele vai voltar e do final das coisas, final dos tempos. E nesse texto aqui, eu queria chamar a atenção de vocês para esses 3 momentos. Eu queria que você se encontrasse, que você se achasse e visse aonde você está. Se dividirmos esse texto em 3 tempos distintos, nós vamos entender o versículo 13, que diz assim: vigiai, pois porque não sabeis o dia e nem a hora. O primeiro tempo revelado aqui, pode dar um clique lá, é o tempo da comunhão total. Pode passar. Um antes, Berna, pode voltar. Mais um. Esse é o último. Esse é só depois da ceia, só depois. Comunhão total. Obrigado. Esse texto fala de 10 noivas que esperavam o noivo. Aqui mostra a segunda vinda do Senhor, como ele vai encontrar a sua noiva, como ele vai encontrar a sua igreja. Um corpo misto, todos juntos, no mesmo lugar, aparentemente fazendo a mesma coisa, com as mesmas roupas externas. Não existe ninguém no mundo que não diga, é uma noiva. Ninguém. A gente passa na rua, às vezes, em dia de sábado, né? Você, tem uma noiva ali. Por quê? Porque a roupa dela identifica como noiva. Pode não ser a mais linda das noivas, mas é noiva. Pode ser que eu não conheça, mas você diz, é uma noiva. Porque a roupa dela e a presença do noivo caracteriza ela como noiva. Esse texto diz que todas foram identificadas pelo parecido modo de agir, supostamente amando o noivo. Todas elas. Havia tudo em comum entre elas. Não havia ninguém, por mais sensível que esse alguém fosse, que dissesse, tem uma diferença ali entre aquelas noivas. Não. Elas eram marcadas por estarem no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, aparentemente aguardando o mesmo noivo, e elas amavam o noivo e se prepararam para aquele casamento. Não havia nenhuma distinção entre elas. Não havia nada. Eu procurei uma figura que mostrasse assim a aparência delas. Essas noivas aqui
não parece muito para nós como ocidentais, como noivas, mas lá no Oriente são caracterizadas assim como noivas. Elas tinham a mesma esperança de serem vistas por todos como noiva. Portanto, a comunhão entre elas era absurdamente igual, total. Eram noivas, esperavam o noivo. Não tinha nada nelas que dissessem, essa não é noiva, porque ela está diferente de todas as outras. Elas representavam o universo daqueles que esperam o noivo. Que coisa interessante. Mas havia aqui uma característica que revela essa comunhão total. Pode dar um clique, Bernardo. Primeiro, em razão do lugar. Todas no mesmo lugar, aguardando o mesmo noivo. Em razão do lugar, eram noivas e a comunhão era total. Não tinha nenhuma delas fora. Não tinha nenhuma delas. Não tinha nenhuma delas que não esperasse o noivo, que não aguardasse o noivo. E todas elas tinham lâmpada, porque o que ia identificá-las como noiva era chegar e mostrar assim, ó, a lâmpada no seu rosto. O noivo ia dizer, é minha noiva. E certamente haveria o casamento. Então, em razão do lugar, havia uma comunhão total. Versículo número 1. O reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Todas noivas, todas esperaram, todas tinham lâmpada, todas tinham azeite na lâmpada. Todas, não tinha diferença nenhuma. Em razão do local, era uma comunhão total. Em razão da espera, era uma comunhão total. E tardando o noivo, foram tomadas de sono. E quantas dormiram? Todas. Todas. Esperaram o noivo. Esperaram o noivo. Esperaram o noivo. Esperaram o noivo. Esperaram de novo. 11 horas o noivo não chegou. O que a noiva faz? Eu vou dormir. Mas ela dormiu como noiva. Não tirou a roupa de noiva. Todas dormiram. Todas adormeceram. Aonde? Dormiram aonde? Cada um foi para sua casa, não. Dormiram no mesmo lugar da espera. Elas tinham uma comunhão total em razão do lugar, tinham uma comunhão total em razão da espera, tinham uma comunhão total em razão do preparo. Dormiram no mesmo lugar. Ali juntinha, lá na igreja. Arranjaram lá um colchão e elas dormiram. 10 colchões, 10 noivas. Todas elas diziam amar o noivo. Todas elas tinham aquele estresse de noiva. Conhece o estresse de noiva? Será que vai dar certo? Será que os convidados vêm? Será que eu estou bonita? Como é que está? Em razão, toda noiva é assim. Fiz um casamento recentemente da Maria e do Del Frank aqui. Pense numa noiva nervosa. Será que vai dar certo? Será que todo mundo vem? Será que o noivo vem? Só que o noivo chegou antes dela. Então não houve essa preocupação do noivo não vir. Graças a Deus. Ali naquele dia, o noivo demorou. Tardando o noivo, foram tomadas de sono e adormeceram. Quando nós falamos sobre o noivo, todo mundo ama. Quem é que não ama Jesus, levanta a mão. Adormeceu. Todos amam Jesus. Todos. Quem o conhece, quem não o conhece, todos amam. Todos podemos ser considerados como noivas que esperam o Senhor. Há uma comunhão total. Esse é o primeiro tempo. Todos louvam Jesus, todos fazem as suas orações a Jesus, todos firmam crer nele. A comunhão é total em todo lugar. Onde tem uma igreja, tem gente que ama Jesus. Todas as igrejas são noivas que esperam o noivo. Ou então não há igreja. Se a igreja espera Jesus. Se a igreja fala da volta de Jesus, porque a comunhão é total. O segundo tempo que esse texto revela,
de 1 até o 7, é uma comunhão total. Absurdamente igual. Mas no versículo de número 8, começa então uma divisão. Versículo 6. À meia-noite, alguém gritou: eis o noivo! O noivo chegou! Aí elas acordaram. Talvez pelo grito, talvez pela esperança, dormiram naquela expectativa. Não sei se você já dormiu em rodoviária, já dormiu em aeroporto. Você dorme com um ouvido e com o outro não. Dorme com um olho e com o outro não. É um olho na porta e o outro olho dormindo. É assim que a gente dorme em aeroporto, em rodoviária. Para não perder o ônibus, para não perder o avião. Desse jeito. Elas dormiram. Quando alguém gritou, então a comunhão que era total passou a ser parcial. Pode dar um clique. A comunhão que era absurdamente igual, ela se dividiu na metade. 5 estavam muito bens, mas as outras 5 estavam numa preocupação muito grande. O noivo chegou, marcou então o segundo tempo, o segundo momento daquele casamento, à meia-noite. Maria, pegar você para Cristo. Já pensou se você chega aqui no dia do seu casamento? O Defrank não chegou. 8 horas. Cadê o Defrank? Não está aqui. Cadê a Luciene? Luciene, liga para ele. Não chegou. 9 horas. Cadê? Nada. 10 horas. Gente, cadê o noivo? Nada. 11 horas. Nada. Sim, alguém falar para ela: Maria, descansa. Calma, fica tranquila. Ele é noivo, ele vem. Junta aqui 3 cadeiras. E ela deita um pouquinho aqui para descansar. Não tira a roupa não. Fica assim mesmo, dorme assim mesmo. Arrumadinha como você está. À meia-noite ele chega. Tem um monte de pergunta para fazer para ele, né? Por quê? Por que você me deixou esperando? Tardando o noivo, elas dormiram. Todas. As 5 primeiras e as 5 últimas. Todas dormiram. A igreja dormiu. Semana passada o pregador nos falou que a sociedade acordou para a realidade da volta dele. A igreja não. Os filhos falam da volta dele, a igreja está calada. Vocês lembram quando esse hino saiu, o mercado está vazio? Lembram dele? O Otinhão era jovem. Tinha cabelo. Quando esse hino saiu, gente, eu nem era gente. Quando esse hino saiu, qual foi o último hino que você ouviu lançar sobre a volta de Jesus? Qual foi o último livro escrito pela igreja? A igreja está dormindo. A televisão acordou, o comércio acordou, a mídia acordou, filmes sobre o Apocalipse estão de montão. Mas a igreja dormiu. É esta a realidade do segundo tempo, uma comunhão parcial. Esse texto fala sobre isso a partir do versículo 6 em diante. A comunhão que era total tornou-se parcial com a chegada do noivo. Quando alguém gritou, ele chegou, desencadeou-se um processo de divisão entre elas. Todas se entenderam até aquele momento. Quando disse, o noivo chegou, nasceu uma natureza de divisão entre elas, uma ciumeira, que elas não se entendiam mais. Não houve mais comunhão. É interessante que, pode dar um clique, as diferenças percebidas entre eles deu-se primeiramente pela falta de preparo, ou por um despreparo da constância do preparo. Diz-nos o texto aqui que umas esperaram dormindo, mas tinha um azeite na reserva, tinha uma vasilha, e a vasilha estava cheia.
Dormiram, mas dormiram preparadas. Tem noiva que só é noiva sob o olhar do noivo. Tem noiva que só ora ao noivo no lugar do encontro. Tem noiva que só é noiva na igreja. Tem noiva que só canta ao noivo na igreja. Tem noiva que só cultua o noivo na igreja. Então não é noiva. Pegar o Del Frank de novo. É o mais novo casado. Imagina. Na semana do casamento, ele procura conversar com a noiva e ela... não posso falar com você. Por quê? Porque eu estou muito ocupada. Como muito ocupada? Sou eu, o Del Frank, o Leozinho. Para os íntimos, Leozinho. Sou eu, quero falar com você. Não fala com você só domingo. Como domingo? Só domingo. Então ela não é noiva. Ela não espera o casamento. Tem noiva que só lê sobre o noivo no domingo. Só é noiva durante um tempo. Saiu da presença do noivo, ela não é noiva. Ela se encanta por outros noivos. Assim está a igreja. Está encantada com o mundo. É capaz de quando o noivo chegar, ele não reconhecer a noiva. Sou eu sim, Senhor. Em teu nome eu preguei. Em teu nome eu fiz milagre. Em teu nome eu expulsei. Sou eu a noiva. Ó aqui a lâmpada, ó, pertinho do rosto. Ele vai dizer, aparte-se de mim, maldito! Eu nunca te conheci. Não é que eu não estou reconhecendo você. Eu tardei e você envelheceu, pegou uma ruga, a maquiagem derreteu. Não estou conhecendo. Eu nunca conheci você como noiva. Que triste. Esse texto aqui, ele fala que a comunhão que era total tornou-se parcial. Ela dividiu-se. Porque o preparo para o casamento exigia constância. Domingo, segunda, terça, domingo, quarta, sexta, feriado, de férias. O tempo todo eu sou noiva. Eu sou noiva aqui. Eu sou noiva no Rio. Eu sou noiva em São Paulo. Eu sou noiva o tempo inteiro. Não é só domingo, não é só aqui na igreja que eu sou noiva. Eu sou crente em qualquer lugar. A ideia de constância é essa. Requeria uma adequação. Eu não sou mais eu, mas eu vivo em função daquele que me comprou. Eu vivo em função do encontro com o noivo. Eu falo do noivo, eu amo o noivo, eu quero ir para a casa do noivo. Eu desejo que um dia a trombeta soe o meu nome. Eu vou me encontrar com ele. E vou vê-lo como ele é e como ele me vê. Por conta disso, esse preparo para o encontro requer de mim uma adequação a ele. Eu me adequo a ele e não ele a mim. Senão o preparo vai ser parcial. E por fim, é individual. Ele não vai dizer assim, ei, vocês que estão de amarelo, parem de subir. E hoje tem um monte de gente aqui de amarelo, né? Olha aí, nós três, a Jailton aí, o Del Frank é um amarelo assim, né? Você, a Aline, pronto, nós estamos prontos aí, ó. Os de amarelo podem subir. Não vai ser assim. Os de branco agora podem subir. Os que usam óculos agora podem subir. Não vai ser assim. Ele vai chamar pelo nome. Um por um pelo nome. Pode ter 1 milhão de Maria na terra. Mas quando a trombeta soar Maria, a anunciação vai saber que é ela. Porque o Espírito de Deus identifica-se com o Espírito dela e que vai dizer, essa Maria sou eu. Eu nunca vi um Ajailton. Primeira vez.
Então vai ser fácil. Quando a trombeta falar assim, Jailton, ele sabe que é ele. Não tem mais ninguém. Só tem ele e Jailton. Aí ele sobe fácil. Estão entendendo? O noivo vai chamar individualmente. E o Espírito dele, que habita em mim, vai identificar-se comigo, que esse sou eu. É individual. A presença do noivo trouxe luz, de forma que só ele viu quem era a noiva e quem não era noiva. Tinha um selo que não era na roupa, tinha um selo que não era na palavra, tinha um selo que não era no ouvido, tinha um selo que não era no olho, tinha um selo que estava dentro, que só ele via. Só ele via. Ele colocou esse Espírito dentro da gente. Esse Espírito vai identificar. A porta não vai bipar, nunca. Porque o Espírito dele, dentro de nós, testifica que somos dele. Que coisa maravilhosa. É por isso que eu desejo que ele venha. É por isso que falar sobre o céu dá saudade da casa do Pai. Nós somos noiva e esperamos o noivo. O versículo 10 pode dar um clique. Primeiramente, do 1 até o 6, havia uma comunhão total. Todo mundo no mesmo lugar. Aguardavam o mesmo noivo. Mesma roupa. Amavam e diziam que amavam. Esperavam ou diziam que esperavam. Todas adormeceram. Aí, em seguida, houve uma divisão. Depois da divisão, agora a divisão era total. Versículo 10. Mas 9. As prudentes responderam, não podemos dividir, porque vai faltar para a gente e para vocês. Mas vão antes aos que vendem e comprem. Saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias clamando, Senhor, Senhor, chegamos, abre a porta. Uma comunhão total, uma comunhão parcial, agora uma divisão total. Quem gritou que o noivo chegou? Alguém de fora. Não foi alguém de dentro. A noiva não viu. A noiva estava dormindo. É provável que quando Jesus voltar, a gente esteja tão tranquilo no sono da gente, nesse berço esplêndido dormindo, que o povo de fora, que faz filme sobre a volta, que escreve sobre a volta, veja que ele voltou, e a igreja não viu. Está dormindo. Alguém gritou, o noivo chegou! Acorda, igreja! Noiva, desperta! O noivo chegou! Alguém de fora viu, e a igreja dormiu. Despertada, as mulheres foram acender as lâmpadas. Aí, gente, está acabando. Não é que tinha acabado não, hein? Está acabando o azeite. Está pouquinho. Está pouquinho. Não vai dar para ele ver a gente. Quem sabe o que é lamparina? Levanta a mão. Lamparina. Só cearense mesmo. Pronto. Nordestino sabe. Lamparina é uma vasilha. Está na mão. Aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui. Tem dentro dela um óleo, um querosene. Que lá naquela época não tinha querosene, era óleo. Azeite, colocava ali dentro, aí tinha um pavio feito de tecido, ele molhava embaixo e queimava em cima, ele ia consumindo o azeite todinho, ia puxando o azeite, aí produzia luz. Quando estava pouquinho, queimava o pavio, queimando o pavio, acabou, não tem luz nenhuma mais. Elas perceberam que começou a queimar o pavio.
Aí disseram para as mulheres, as outras, empresta para a gente azeite, o seu está cheia. Aí disse, não posso. Hoje eu não posso. Até ontem eu podia, hoje eu não posso. Aí aquilo que era parcial tornou-se total, uma divisão total entre elas. Não dá para a gente dividir hoje. Mas você faz o seguinte, vão ali, tem um mercado bem ali, ó. Tem um supermercado ali, tem uma quitanda aqui e o homem vende, vão lá. Elas foram. Aí o noivo chegou. É aquelas que estavam com azeite nas vasilhas, entraram e fechou a porta. Pode dar um clique. A divisão foi, primeiramente, sentimental. Divisão total. Alegria de umas, tristeza de outra. Mas a divisão foi na área física. Havia luz em umas e trevas em outras. Mas a divisão foi espiritual também. Havia paz em algumas e angústia, decepção e agonia em outras. O texto que o Esther leu falou que havia uma no campo, foi levada, e a outra foi deixada. Estava um num lugar e foi levado, e o outro no mesmo lugar e foi deixado. Uma divisão total. O que tornou-se uma angústia sem precedente. Porque todas eram noivas. Todas tinham lâmpadas. Todas tinham azeite. Mas alguma delas esqueceu de recarregar. Esqueceu de abastecer. E tinha um lugar onde se abastecia. E elas não conseguiram observar isso. O noivo chegou, reconheceu e levou as que estavam apercebidas e fechou a porta. Mais tarde, Senhor, somos nós, a igreja. Senhor, somos nós, olha, somos nós. Se elas conseguiram azeite, nós não sabemos. Em quantos lugares elas foram, nós não sabemos. Os recursos que elas usaram para obter, nós não sabemos. O que nós sabemos é que elas voltaram e bateram na porta. Senhor, somos nós, a noiva, olha a nossa roupa. Nós somos noiva. Olha a nossa Bíblia, o tamanho dela. Nós somos a noiva. Nós cantamos ainda há pouco. E ele disse, eu não vos conheço. Não há um conhecimento. Na verdade, vos digo que não vos conheço. Não estou reconhecendo você? Não. Eu não vos conheço. Aí essas noivas perderam duas vidas. A que estavam vivendo e a futura. Porque elas poderiam aproveitar a vida lá fora. Estavam lá dentro. Com roupa de noiva. Gente, se tem um negócio chato, estranho, deve ser roupa de noiva. Eu nunca vesti roupa de noiva. Mas aquilo deve ser horrível. Pesado, apertado. Você não consegue respirar, não consegue levantar os braços, não consegue correr. Aquilo foi feito para prender você. Né? Por que a gente não casa com roupa comum? Qual o problema? Qual o problema? Não, tem que ter uma roupa e roupa cara. E um aluguel é caro. É uma roupa especial, ela é branca, cheia de renda. E tem um véu enorme. Assim, e tão pesado que aquilo é. Elas chegaram lá e somos nós. Finalizando. Pode dar um clique, Bernardo. Versículo 13. Uma advertência geral. Vimos 3 tempos.
comunhão total, a comunhão parcial, uma divisão total e agora uma advertência geral. A chegada do noivo deu início a essa divisão. Fechando a porta, as mulheres estão lá atrás, na vendinha do seu Zé, procurando o azeite. Aí ele fechou a porta. Pode dar um clique. A chegada dele produziu um julgamento imparcial. Não dependia da pessoa, da raça, do credo, da cor. Dependia se ela tinha luz ou não tinha, só isso. Tem luz? Tem, é noiva. Tem azeite? Tem, é noiva. Ele vai reconhecer? Vai, é noiva. Não tem, acabou. Segundo, o julgamento é inadiável. Quando o noivo chegou, acabou o tempo. Fechou-se a porta. Quem está dentro não sai. Quem está fora não entra. Igual a arca de Noé. Lembra que ele usou esse texto? O casamento vai ser assim, igual a arca de Noé. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, não entra mais. Quem está dentro, não sai. Quem está fora, não entra. É por isso que diz a Bíblia que o anjo do Senhor selou a porta. Porque certamente, eu tenho absoluta certeza que Noé abriria a porta. É claro que ele abriria. Noé, sou eu teu vizinho. Noé, sou teu amigo, Noé. Nós brincamos futebol aqui na várzea. Torcemos para o mesmo time. Noé, que isso, vai abrir? Abriria, lógico que abriria. Daqui a pouco tinha mais gente dentro. Tinha que tirar os animais para entrar gente. Mas o Senhor, é Ele que fecha a porta. A noiva entrou. E o noivo fechou a porta. Aí o pessoal quis entrar depois, não teve mais jeito. É inapelável. Senhor, Senhor. É imparcial, inadiável, inapelável. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Eu queria fazer uma pergunta para você. Creio que você é noiva. Creio que você conhece o noivo. Que você espera por ele. Creio que você cantou aqui e leu a palavra dele. E já orou a ele. E sabe quem ele é. E atende pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré. É esse, é o noivo. Ele disse, eu vou, mas volto. Vou preparar o lugar na casa de meu pai. E vou voltar para levar vocês para que onde eu estou, estejais vós também. Eu prometo que eu volto. Espera a igreja. Aguarda a igreja. Tardando o noivo. Por que ele tarda? Chama-se misericórdia. O noivo está tardando por misericórdia. Quem é crente há menos de 10 anos, levanta a mão. Menos de 10 anos. Já pensou? O céu sem o Marlon não seria céu. Mas o Senhor tardou e o Marlon vai para o céu. Que coisa boa. Que coisa boa. Vamos estar lá no céu, Marlon, junto. Eu, Caio, você, a Karina. Por quê? Porque ele não voltou ainda. Graças a Deus ele não voltou ainda. Tem gente lá fora querendo entrar. Vamos abrir a porta para eles? Como é que está a sua lâmpada? Tem azeite? O que você colocou dentro dela? Graças a Deus ele não voltou nos últimos 10 anos. Porque eu estou feliz em levar o Diógenes para lá. Vamos jogar tênis lá.
Mara que tem uma mesa lá com 2 raquetes e bolinha. Butterfly. Nós 2 lá, ó. Graça, ele não voltou, Wilson, ainda. Então, o Diógenes vai com a gente. Mas é capaz que lá, no quartel onde ele trabalha, tem um amigo dele que ainda não conhece. E se Jesus voltar de hoje para amanhã, eu não sei. A outra observação é quanto ao azeite que nós temos. Elas tinham azeite, mas acabou. Não sei o que era aquilo. Não adianta colocar água no lugar do azeite que não queima. Não adianta colocar Coca-Cola, não queima. Guaraná Antártica, não queima. Grapete. Eu sou do tempo do grapete. É nós 2, hein? Ele se entregou. Se entregou. Tempo do grapete. Quem sabe o que é grapete? Levanta a mão. Só nós, os tiozinhos. A moçada não sabe o que é grapete. Patrícia não sabe o que é grapete, não é do tempo dela. Mas nós sabemos. Não adianta pôr grapete. Tem que ser azeite. Querosene. E é Ele que fornece. É Ele que fornece. Curve sua cabeça, por favor. Feche seus olhos. Por gentileza. Quando Noé entrou na arca, houve uma comunhão rompida. O Senhor fechou para ele lá de dentro. O noivo chegou. Algumas noivas ficaram fora. Eram noivas, mas ficaram fora. Tardando o noivo, a misericórdia aconteceu. É amor, é paciência, é longanimidade. A porta ainda está aberta. Tanto para você entrar como noiva, como para você reabastecer a sua lâmpada. Como é que está a sua lâmpada? Tem azeite suficiente? Hoje dá para a gente encher. Eu já não oro como eu já orei. Já não evangelizo como já evangelizei. Já não leio a Bíblia como eu já li. Já não sou tão crente como eu já fui. O azeite vai perdendo a sua essência. E vai enfraquecendo. Quem é salvo. Não perde a salvação. Ninguém. Nenhum crente perde a salvação, porque ela é eterna. Mas o fato de ser noiva não denota que você vai encontrar o noivo. Não. Tinham 5 noivas, a metade. E elas não foram. Eu queria te chamar a um compromisso. Queria te chamar a se ver. A se ver como noiva. Quem é noiva em todo lugar. É noiva em todo tempo. É noiva a todo dia. Se prepara constantemente. À meia-noite, quer dizer que está demorando. Eu queria perguntar se você quer reabastecer a sua lâmpada de azeite. Se você quer, eu te convido a ficar em pé. Eu sinto que eu preciso reabastecer a minha lâmpada. Quero orar por você. Eu preciso reabastecer a minha lâmpada. A coisa é mais séria do que o que a gente pensa. O desejo de encontrar o noivo arde dentro de você? Quem ainda não tem certeza da salvação? Eu acho que se ele voltar hoje, eu fico fora. Porque eu nunca me coloquei como noiva. Não é que eu tenho azeite pouco. Não tenho azeite nenhum. O meu prazer está lá fora. Os meus amigos estão lá fora. A minha alegria está lá fora.
o fato de ser noiva não garante o casamento. Nós vimos aqui. Eu quero ser noiva. Quem quer entregar a sua vida a Jesus? A esse Jesus que é o noivo. Eu quero que fique em pé. Eu quero entregar minha vida para Jesus. Para que no dia que Ele voltar, a trombeta vai soar o meu nome. Eu vou ouvir o meu nome. Quero orar por você. Senhor querido, aqui está a tua noiva. Ouviram sobre o Senhor, ouviram sobre a tua misericórdia, ouviram que o Senhor voltará, ouviram que o Senhor deu azeite para reconhecer e para reconhecimento, ouviram que o Senhor pode vir numa hora que ninguém espera, e ao chegar o Senhor vai reconhecer, porque o azeite que o Senhor colocou dentro de nós vai nos identificar. Eu quero pedir que o Senhor volte. Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu quero que essa igreja acorde, para que ela veja o noivo voltar. Eu clamo isso em nome de Jesus. Amém. Amém. O mercado está vazio.